Talvez o seu pet não esteja sendo teimoso, vingativo ou fazendo birra. Pode ser que ele esteja sofrendo em silêncio. Oi, eu sou a Lauren, eu sou formada em medicina veterinária e hoje eu sou atuante como terapeuta holística multiespécie e multidimensional. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as 5 feridas de alma. Os animais são seres incrivelmente sensíveis, tanto os humanos quanto os não humanos. Os animais funcionam como verdadeiras esponjas do lar. E muitas vezes os problemas comportamentais são apenas a ponta do iceberg de um bloqueio energético ou de uma estagnação, uma coisa que não vai para frente na família. Porém, nesse caso específico do vídeo de hoje que a gente vai conversar, também pode ter relação com as próprias 5 feridas de alma, podendo inclusive, além da dor própria, estar espelhando as dores dos tutores relacionadas às 5 feridas de alma. Você sabia que o comportamento do seu pet pode ter ligação direta com as 5 feridas de alma? Observe os sinais. No caso da ferida de alma da rejeição, a fuga, o pet que sempre está fugindo, é aquele pet que vive escondido embaixo da cama, que foge quando tem visita, que evita contato visual e tenta ser o invisível no ambiente, na família. É aquele que está sempre de olho baixo, evitando, olhar para os olhos de outra pessoa, de outro animal. E no caso da ferida de abandono, que tem relação com a dependência emocional, é o famoso hiperapego. Porém, tanto na rejeição quanto no caso de abandono, a agressividade também pode ser um sintoma, pode ser um sinal indicativo dessas feridas de alma. Claro, também pode estar relacionado com as outras 3 feridas de alma principais. Aqui a gente vai estar falando de 5 feridas principais. E agora a gente vai para do abandono. Então o hiperapego, sofre de ansiedade de separação profunda, chora, uiva e destrói tudo quando percebe que vai ficar sozinho. A terceira ferida é a humilhação. É aquele pet que ele é submisso de uma forma ruim. É aquele pet que o gato tá sempre batendo nele. Ou o outro gato da família tá batendo no gatinho que não se defende. Ou um cão muito dominador que vai para cima de um cão que não se mexe também. Esse submisso é aquele que sofreu da humilhação. Ele anda sempre com o rabo entre as pernas, as orelhinhas coladas na cabeça e normalmente costuma também fazer o xixi de submissão, ou de medo também. É um animal muito medroso, é um animal que está sempre querendo, inclusive, ter um comportamento perfeito para o tutor. Ele está sempre querendo que o tutor tenha admiração por ele. Mas isso também pode estar ligado na ferida de alma da rejeição e do abandono. É aquele pet que está sempre se dedicando para que o tutor goste do que ele está fazendo. A quarta ferida de alma é a da traição. É aquele pet controlador, assim como humanos. É o pet hipervigilante. Ele desenvolve a guarda de recursos, protege a comida, o brinquedo, até mesmo você. Sabe aquele pet que tá sempre na defensiva e não deixa ninguém chegar perto de você? É esse, a ferida da traição. E pode até atacar pelo medo de perder o controle do ambiente. Nesse caso, a agressividade ela tem muita ligação justamente com o abandono e a rejeição também. Não somente da traição, Se eu preciso necessariamente estar sempre controlando o ambiente, então eu tenho medo da perda. Eu tenho medo de ser traído, mas eu também tenho medo de ser rejeitado. Então eu tenho que estar sempre no controle para que as coisas deem sempre certo e eu não sofra. Na ferida de alma da injustiça, é aquele pet que é rígido, que é um animal tenso, duro, inflexível, muito presente em gatos e pets pequenininhos, cães pequenos, tanto a da traição quanto essa da injustiça. Em animais que foram abandonados, que foram resgatados, o que mais está presente costuma ser a do abandono e a da rejeição, porém da humilhação também.
em casos de pets que ficaram abandonados por muito tempo e chegaram a situações extremas de debilidade, ou seja, de ficar fraquinho, de ficar com os ossos expostos, né, por magreza, é aquele animal que sofreu muito, que teve muitas feridas, aí costuma também ter a questão da humilhação. Sim, os pets também se sentem humilhados. Recentemente eu atendi um pet em que foi exatamente esse o caso. O pet foi um cachorrinho abandonado, provavelmente abandonado, não se sabe o histórico, e ele ficou muito tempo nessa situação de abandono. Ninguém se responsabilizava por ele o suficiente para levar para casa. E era uma situação assim, que até era meio em zona rural. Eu não sei exatamente se é zona rural, mas pelas imagens parecia. Então ele ficou muito debilitado. E ele inclusive perdeu uma patinha. E quando eu acessei o campo dele, vinha muito a humilhação. Muito, muito, muito. Então, a humilhação de estar nessa situação e as pessoas, ou até mesmo outros animais, ficarem com dozinha, com pena, com coitadinho, né? Existem dois tipos de vítimas. Uma das vítimas é justamente a que se vitimiza por tudo, e a outra vítima é aquela que realmente sofreu muito e compreende que sofreu e agora vai pra frente. O caso dele era a segunda opção. Essa questão da humilhação que ele sentia era pelo fato de ter sido uma vítima e que todo mundo, de certa forma, menosprezava, né? Tirava a força dele. Ficava no coitadinho, que dó. E junto também tinha injustiça, né? O sentimento de eu não fiz nada para merecer isso. Os humanos são injustos, né? Então é um animal tenso, duro, inflexível, que muitas vezes tem a agressividade, mas como primeira defesa, né? Tanto ali na traição que eu falei para vocês, que costuma ser um animal mais agressivo, mais controlador, né? Tem muita relação com eu tenho medo da perda. Então a primeira defesa que eu tenho para que isso não aconteça é justamente a agressividade, para mostrar que algo ou alguém é meu. E eu não vou ser traído novamente. Eu não quero isso para mim. Mas a agressividade também pode ter relação com o senso de injustiça, porque aí vem a raiva. E esse cachorrinho que eu atendi, ele tinha muita raiva. Então ele destruía tudo. Né? A gente falou ali da questão da destruição também presente na ferida de alma do abandono, mas na injustiça também está presente, gente, porque a raiva, né, a gente sente quando a gente se sente injustiçado. Quando a gente tem esse fogo, né, de perceber a injustiça e querer ter uma ação relacionada àquilo, para que resolva essa questão, esse sentimento de injustiça. Então a destruição pode estar ligada também com a injustiça. Porém, o animal que passou pela injustiça também apresenta comportamentos repetitivos, como se lamber sem parar, exatamente por conta dessa ansiedade que o senso de justiça gera. Vejam, por exemplo, no caso de autistas. Eu sou autista e eu percebo que isso se repete em praticamente todos os autistas que eu conheço. O senso de justiça, quando ele é afetado, quando ele é ferido, nos torna ansiosos. Porque não é possível que aquilo aconteceu, sabe? A gente quer movimentar, a gente quer mudar aquela coisa. Então, esse comportamento repetitivo é uma forma do próprio sistema nervoso lidar com esse processamento energético, esse processamento emocional desse senso de justiça que foi ferido. Então, a mente e as emoções estão ligadas ao sistema nervoso, tanto pela questão holística, quanto pela questão da neurociência. Na questão holística tem relação com o chakra frontal e o chakra coronário. Vocês percebem que estão bem em região de cérebro? Então, tem essa influência, né? Que agora a neurociência está estudando um pouco mais, está se aprofundando nessa ligação entre emoções, mente e o cérebro. Então, o sistema nervoso central, quando ele está colapsando, né? Quando ele tem muita emoção e emoção mais ligada à energia fogo, né? Tanto pela medicina tradicional chinesa quanto pela visão holística, porque a raiva e o senso de justiça, quando está ligado à raiva,
são elementos fogo. Eles trazem ação para que eu possa me movimentar. Mas também pode estar relacionado com o elemento água, no sentido de tristeza, perdão. Tive o senso de justiça ferido, mas eu não tenho força, eu não tenho energia vital, eu não tenho fogo para querer mudar aquilo. É aquela sensação de estar abatido, algo me derrubou muito forte, mesmo que tenha sido de forma injusta. O que seria a injustiça aqui presente, gente? Seria justamente a interferência de terceiros na nossa vida. Quando a gente pensa na espiritualidade, a gente vê as leis herméticas, vê a cabala hermética, né? Tem esses estudos mais aprofundados, a gente percebe que sim, existem motivos espirituais, motivos maiores para que certas interferências aconteçam. Eu, pessoalmente, eu vejo tudo como se fosse uma história e nós somos os personagens principais dessas histórias. E quando acontece uma injustiça, é justamente porque aquilo vai nos impulsionar de alguma forma em nossa própria história. É como uma história de herói. Todo herói sofre alguma injustiça. E depois ele se transforma, ele se torna, ele se percebe, ele lembra que ele é algo muito maior. E sem aquele impulso que foi a injustiça, ele não conseguiria se tornar aquilo, que na verdade para a alma é relembrar quem ela é. Então toda história de herói tem uma interferência, tem algo abusivo que aconteceu. Isso é uma injustiça. Só que existem situações que aquela interferência ela não vai ser benéfica. Eu gosto de dizer sempre que o mal está a serviço do bem, exatamente por essa história do herói. Porém, existem situações sim de abuso, inclusive abuso espiritual, que é os obsessores que ficam sugando energia, né? Além da conta. Porque quando a gente fala sobre justiça divina, a justiça divina ela vai cobrar, por assim dizer, ou vai punir no mesmo nível que aconteceu aquela injustiça. Acho que a melhor forma para vocês entenderem sobre justiça divina é vocês assistirem aquela série chamada Aprendendo a Lição. Ela tá na Netflix, é uma série ótima, maravilhosa, e ela traz exatamente esse senso de justiça divina. Não dá mais e não dá menos, dá exatamente aquilo. Porém, na vida real, na experiência da encarnação, essa justiça divina, ela não é direta, ou seja, ela não é necessariamente um espelho que vai espelhar exatamente aquilo que aconteceu. Pode ser que ela use aquela energia, que o universo use aquela energia. Então, por exemplo, se eu sofri uma humilhação, não quer dizer necessariamente que a pessoa que me humilhou, o ser que me humilhou, vai sofrer da mesma forma que eu sofri. Mas o universo vai preparar para que aconteça algo que aquela pessoa se sinta humilhada ou alguém que aquela pessoa ama muito se sinta humilhada no mesmo nível que você se sentiu. Que você sentiu, no caso. Então, é aquele patch, no caso, né, dessa última ferida, que é justamente a da rigidez, né, da injustiça, é aquele pet, principalmente gato, que entra em colapso, que surta, que tem cistite, que fica urinando em tudo porque mudou a rotina. 1 minuto mais tarde para dar comida. Ou mexeu 1 milímetro o sofá pro lado. É aquele pet extremamente rígido. E quem que também tem essa rigidez? O autista. Então tem uma ferida de alma de injustiça muito forte, né? Porque tem a rigidez cognitiva muito, muito, muito forte, né? E aí a gente vai trabalhando esse senso de justiça. Claro que a rigidez cognitiva no autismo não é somente por conta disso. O autismo, ele é um espectro e cada um tem uma questão individual, e eu acho que essa questão individual, esse espectro, né, que é o autismo, ele é maravilhoso de entender que tudo é individual, não é somente o autismo, você é individual, o seu pet é individual. Então, o comportamento que ele está tendo pode ter sim relação com uma ferida específica de alma, mas também pode ter relação com outra, porque cada ser vai se expressar da melhor forma que encontrar para se manifestar aqui nessa encarnação.
a melhor expressão que ele se sinta realmente conseguir expressar, sabe? Conseguir colocar para fora. E às vezes não vai ser da forma que a gente espera, vai ser de uma forma diferente. E os autistas estão mostrando exatamente isso, que a comunicação ela pode ser diferente. E até hoje me veio uma reflexão, nós estamos deixando de ser humanos uns com os outros, porque nós estamos sempre querendo controlar, nós estamos sempre querendo dar respostas prontas, isso eu vou falar em outro vídeo, e tá muito na ignorância, não tem mais a compaixão, não tem mais a empatia, né? E no autismo a gente precisa desenvolver isso, a gente precisa desenvolver a presença para conseguir compreender a comunicação do outro, né? Do autista, no caso. A gente precisa estar muito presente. E na comunicação intuitiva com animais é exatamente a mesma coisa. Tem que estar muito presente para conseguir compreender a comunicação do pet. Cada pet se comunica de um jeitinho individual, coisa mais fofa do mundo. Na comunicação intuitiva tem animais que gostam de se comunicar por imagens. Tem outros que gostam de falar. Tem outros que passam sensações corporais. Ou seja, autistas também fazem isso. Só que são incompreendidos, são julgados, recebem muito do preconceito. Então olha a semelhança que os pets têm com os autistas. E aí, gente que, principalmente vocês que estão aqui no canal, não consideram que os animais são anjinhos. Só que eu já falei pra vocês, não existe essa coisa deles serem anjinhos. Eles estão em processos de despertar espiritual e evolução espiritual tanto quanto a gente. A evolução espiritual não é linear, como essa realidade ensinou vocês. A evolução espiritual, na verdade, ela é eu vou onde eu quiser experimentar. Não tem essa linearidade, né, que sobe até o topo da cadeia e assim por diante. Não existe. A consciência é consciência e a consciência pode experimentar o que ela bem quiser de encarnação, de experiência encarnatória. Simples assim. Eu coloco a minha consciência onde eu quiser. E na comunicação intuitiva isso também é possível. Então não adianta, né, chegando aqui à conclusão do vídeo sobre as 5 feridas da alma relacionadas ao comportamento, não adianta a gente focar apenas, veja, eu estou falando apenas, eu não estou falando que não é para fazer, mas apenas no adestramento mecânico, se a alma também está ferida. Tem que ser uma integração, gente, tem que integrar a parte holística que vai fazer esse acolhimento espiritual, esse acolhimento emocional, esse acolhimento mental, muitas vezes, e até físico, porque tem ferramentas que fazem essa parte. A harmonização frequencial, por exemplo, ela trabalha tudo, né? E ela tem muitas partes interessantes que trabalham programação mental também. Porque as feridas de alma também trazem padrões mentais, programações mentais. Então, a harmonização frequencial, normalmente eu junto ela com a mesa das 5 feridas de alma, ou a mesa de Lilith, que trabalha as questões do ego, né? Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre essa mesa de Lilith, porque ela tem relação ali com o descascar do ego, a integração do ego na alma, tá? Então, a gente precisa olhar a ferida emocional, a raiz emocional e inconsciente, que muitas vezes pode também estar conectada à própria energia do tutor e do lar, além dele próprio, da própria energia, da própria alma. Então, meus queridos e minhas queridas, se vocês sentem que é hora de começar a olhar por uma nova perspectiva, começar a acolher por uma nova visão, um novo ângulo, o seu pet, promovendo um equilíbrio um pouco mais completo, mais integral, e ir nas raízes invisíveis das questões comportamentais do seu pet, eu convido vocês a conhecerem as abordagens aqui da Animal Spirit Healing, no link que tem lá na bio do nosso canal. Então você pode acessar e entrar em contato comigo, falar o que está acontecendo e eu vou te indicar a ferramenta mais indicada para o seu pet, para o seu caso, tá? A comunicação intuitiva nesses casos, eu não estou usando muito a comunicação intuitiva, eu só estou usando para expansão de consciência agora, porque as outras ferramentas que eu tenho já estão englobando melhor, já estão indo direto no ponto, vamos dizer assim,
né? Então, às vezes eu peço, faço uma comunicação intuitiva bem rapidinha ali, só para me conectar, mas é só uma questão de ver a foto e me conectar rapidinho quando eu abro o campo de algum outro paciente ou coisa do gênero. Então, eu fico suscetível a receber os mentores espirituais e até mesmo me conectar com o seu pet naquele momento, tá? E indicar, aí a partir disso, indicar a melhor ferramenta, o melhor serviço, o melhor atendimento que eu posso dar para o seu pet, tá bom? Vamos harmonizar juntos essa família multiespécie. Se você também reconhece que você tem esses comportamentos, né, essas dores, esses padrões, os atendimentos também são para humanos, né? Então fica esse convite para você também, porque eu tô me aplicando muito e tá sendo muito interessante, tá sendo muito bom também, tá? Lembrando que todos nós temos a ferida interna da criança interior e do adolescente interior também. Os dois carregam essas feridas e estão dentro da gente, fazem parte de nós. Então, eles principalmente que estão sentindo essas dores. Claro, nós como adultos também sofremos humilhação, traição e tudo mais, só que a gente tem uma outra percepção. Quando nós somos filhotes, no caso dos animais não humanos, e adolescentes, a nossa visão ela é muito menos ampliada. E até mesmo quando nós somos adultos, a visão ainda é muito limitada. E uma coisa que eu tenho falado muito também, acho que com o meu marido, que a gente pode ter a consciência. Isso foi com uma amiga terapeuta também. A gente pode acessar a consciência, mas você viver a consciência é uma coisa totalmente diferente de apenas acessar. Então a gente tem que ter essa consciência de que nós temos que ter o discernimento e temos que saber colocar essa consciência na prática do dia a dia, né? Então os tratamentos auxiliam, mas nós temos que fazer a nossa parte também, mudando os nossos comportamentos junto dos nossos pets, né? Ver o que nos faz bem, o que não faz, quais comportamentos estão potencializando, né, algo ruim, um comportamento ruim no nosso pet. Às vezes a gente tá lá, né, dando essa potência para aquele comportamento se repetir e não é legal, né? Então, fica esse convite para vocês. Muito obrigada por assistir o vídeo. Se você puder, por favor, curtir, comentar e compartilhar para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E gratidão! Se esse vídeo ajudou de alguma forma, ter alguma consciência, por favor, comenta aqui pra mim, pra eu saber, tá bom? Tchau, tchau!